Conversamos agora com o Marcos Ferreira, ele é geofísico do Serviço Geológico do Brasil. Marcos, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia. Bem, Marcos, quando a gente fala de terremotos, sempre observamos magnitude e a profundidade de um tremor. Quando a gente olha para esse que ocorreu em Mianmar, qual é o potencial destrutivo desse terremoto? Esse terremoto de Mianmar, ele juntou duas coisas que são extremamente fundamentais para que seja um terremoto que cause muitos danos. Que é ter uma magnitude muito alta, no caso desse 7,7, e uma profundidade muito rasa. Que, somando esses dois, você tem uma liberação de energia muito próxima à superfície. Isso faz com que o nível de vibração da região se torne muito mais alto. E, consequentemente, você causa muito mais danos. O mesmo tipo de evento, se tivesse sido muito mais profundo, por exemplo, talvez poderia não ter causado nenhum tipo de dano. Então, essa equação gera esse tipo de contrabalanço, vamos dizer assim. E, Marcos, estamos falando aqui de uma região que com frequência enfrenta a ocorrência de terremotos? Exatamente. A região de Mianmar, ela está em contato entre duas placas, que é a Euroasiática e a Indiana. Ali você tem terremotos recorrentes de altas magnitudes. Então, por exemplo, desde 1900, ali você já teve mais de 3, 4 eventos desse nível de magnitude de 7 para cima, que já causaram diversos tipos de danos na região. Então, é uma região que a gente chama de sismicamente ativa. Então, sempre vai ter essas recorrências desses eventos grandes, com certa frequência, e eventos menores que vão ocorrendo ao longo da movimentação dessas duas placas. Agora, Marcos, quando a gente falou desse terremoto de magnitude 7,7, tremores secundários foram registrados na sequência, o que é algo habitual. Por quanto tempo esses tremores acontecem ainda no Isso é extremamente comum, especialmente quando você tem eventos muito grandes. Quanto tempo a gente não consegue precisar, porque depende muito de como aquele mecanismo ocorreu naquele tipo de momento. Então, dependendo de como aquela ruptura ocorreu, você pode ter a decadência desses eventos ocorrendo nos próximos dias ou durar meses, vamos dizer assim. Então, vai depender muito da situação local daquele ponto de ruptura que foi o caso em seguida. Então, a gente vai acompanhando. Por exemplo, teve um evento 13 minutos, de magnitude mais de 6, logo após o principal, vamos dizer assim. E eventos menores vão sendo registrados desde então. O tremor secundário, ele pode, porventura, ter um potencial destrutivo maior do que o tremor principal? Às vezes sim, às vezes não. O que pode acontecer, em alguns casos, é quando o tremor principal pode causar um certo danos a estruturas, porém, vamos dizer assim, vamos pensar num prédio, poderia ter causado dano à estrutura, mas não o suficiente para poder danificá-lo. E se o tremor secundário for forte o suficiente para poder já pegar aquela estrutura que está mais ou menos danificada, pode causar um nível de destruição similar àquele inicial, vamos dizer assim, ou pelo menos finalizar grandes partes. Então, isso varia muito dependendo das condições da cidade que está ocorrendo. Mas, em geral, eles são de menores energia, mas devido à energia liberada do primeiro, pode ser que ele cause tantos danos quanto aquele inicial. Tem um ponto, né, Marcos, que chama a atenção quando a gente fala de terremotos, que é essa impossibilidade de prever a ocorrência de tremores. Hoje, quais são os recursos tecnológicos que são utilizados quando a gente fala de tremores? Por que não podemos prever a ocorrência de um terremoto? Prever a ocorrência de terremoto é o santo graal de basicamente todo cientista que trabalha nessa área. No entanto, a gente ainda não tem como fazer isso. Mas o que é feito no mundo? Hoje nós temos diversos equipamentos que nós chamamos de sismógrafos, uma rede mundial. O Brasil, por exemplo, tem diversos equipamentos que o Serviço Geológico, junto com a rede sismográfica brasileira, coloca no país. E esses dados são compartilhados mundialmente para poder fazer análise. Então, quando um evento ocorre, esses sensores detectam antes de chegar, porque as ondas trafegam, algumas ondas que não causam tantos danos chegam primeiro nesse sensor e a gente consegue detectar o evento antes. Então, dependendo da região, você tem alguns sistemas de alerta que podem dar alguns segundos para a população para falar assim, vai chegar um evento de grande magnitude próximo a você. E aí essa pessoa pode tentar ou sair de uma casa, ou ficar num batente de porta, ou sair de um local mais potencialmente perigoso para ela. A mesma coisa ocorre com tsunamis, por exemplo. Então, é o mesmo tipo de sistema. Caso um terremoto ocorra no mar e possa ter um tsunami, você consegue dar um alerta mínimo de tempo para poder aquela população. Você não está prevendo, mas você está avisando aquela população que pode ter um evento chegando perto dela em alguns instantes, vamos dizer assim.
Marcos, você destacava para a gente o potencial destrutivo desse terremoto devido à profundidade e à magnitude do tremor. As imagens que chegam para a gente são imagens impressionantes de destruição. Países do Sudeste Asiático devastados. Em Mianmar, a gente fala de 1.000 mortos, mas há, nesse momento, afirmações das autoridades que falam que esse número tende a subir. Há buscas por sobreviventes que estariam sob os escombros. Marcos, o que chama a atenção é que, como falávamos também durante a nossa conversa, Mianmar é um país que habitualmente sofre com terremotos. Mas podemos falar que não é um país preparado para lidar com os tremores? Isso vai depender muito da região. Então, por exemplo, Mianmar vai ter a sua própria constituição de avaliação de quais são as suas normas técnicas para a construção de prédios e, em geral, esses prédios deveriam, pelo menos, ter engenharias para poder suportar. Nós temos outras regiões que você tem que são relativamente, talvez, um pouco mais preparadas. Vou citar, por exemplo, o caso do Japão e do Chile. São dois locais onde você tem uma incidência gigantesca de terremotos, muito mais até mesmo do que a região de Mianmar. Embora tenha danos, porque às vezes um tremor pode atingir uma região que não está tão preparada, porque você tem que pensar que essas cidades não foram construídas nos últimos 50 anos. Então, tem prédios, tem estruturas que às vezes estão ali há muito mais tempo. E tem questão de fiscalização e outros pontos. Mas você tem essas outras regiões que você também tem esse tipo de eventos muito maiores, e às vezes os danos, dependendo, podem ser até menores ou um pouco mais mitigados. Mesmo você pode ter danos similares a esse, mas com eventos que já têm a magnitude acima de 8, por exemplo, que já é bem maior do que de nível de energia do que esse ocorrido em Mianmar. Marcos, já caminhando aqui para o fim da nossa conversa, quando a gente fala sobre esse terremoto, o que mais chamou a atenção? Eu acho que é o tamanho do impacto à sociedade efetivamente, porque quando a gente olha os números simplesmente pelo ponto de vista de energia e de localização, isso tira um pouco do impacto humano que isso gera na região. Então, quando você vê esse nível de destruição dentro de uma cidade, o impacto que isso causa, você sempre se torna e pensa um pouco mais. Isso não é simplesmente um fenômeno natural, no entanto, é algo que a gente tem que aprender a lidar um pouco melhor, com construções mais efetivas, com fiscalização dessas construções, para poder evitar, especialmente em regiões com esses níveis de atividade sísmica. São cidades completamente devastadas depois da ocorrência desse terremoto. A gente está aqui atualizando constantemente o número de vítimas, ajuda humanitária também chegando nos países. Marcos Ferreira, geofísico do Serviço Geológico do Brasil, trazendo para a gente esclarecimentos para entender a ocorrência desse fenômeno por lá. Mais uma vez, muito obrigada, Marcos. Um bom dia.